É verdade que a Bíblia que conheço não é completa. Você já se perguntou se a Bíblia que temos hoje contém todos os textos sagrados que foram escritos antigamente? Essa é uma questão que tem intrigado muitos estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. A resposta mais direta é: sim, a Bíblia que a maioria de nós conhece não contém todos os textos religiosos que circularam nas primeiras comunidades judaicas e cristãs. Isso não significa que ela seja incompleta em termos de fé, mas sim que representa uma seleção específica feita ao longo da história. Os diferentes cânones bíblicos. O que muitas pessoas não sabem é que existem diferentes versões da Bíblia, dependendo da tradição religiosa. A Bíblia protestante contém 66 livros, divididos entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia católica tem 73 livros, incluindo 7 livros deuterocanônicos como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Pin e 2 Macabeus, além de trechos em Ester e Daniel. A Bíblia ortodoxa tem ainda mais livros, como 3ª Esdras, 3º Macabeus, a Oração de Manassés e o Salmo 151. Essas diferenças existem porque o processo de seleção dos livros sagrados, conhecido como estabelecimento do cânon, foi longo e variou entre diferentes comunidades religiosas. Textos que ficaram de fora. Além dos livros presentes nas diferentes Bíblias, existem numerosos textos antigos que não foram incluídos no cânone bíblico. Alguns dos mais conhecidos são o Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos de Jesus, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, o livro de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, os Atos de Pedro e Paulo. Esses textos, conhecidos como apócrifos ou pseudoepígrafos, foram escritos aproximadamente no mesmo período que os livros bíblicos, mas por diversas razões não foram incluídos nas coleções finais. Como foi feita a seleção? O processo de formação do cânone bíblico levou séculos e envolveu decisões complexas. Os critérios geralmente incluíam antiguidade do texto, uso litúrgico nas comunidades, conformidade com a doutrina que estava se formando, autoridade apostólica, no caso do Novo Testamento, concílios ecumênicos como o de Hipona, 393 d.C., e o de Cartago, 397 d.C., foram importantes para estabelecer o cânone do Novo Testamento. Já o Antigo Testamento teve sua formação ainda mais longa, estendendo-se por vários séculos. Descobertas arqueológicas recentes. No século XX, descobertas arqueológicas trouxeram novas luzes sobre esse tema. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados entre 1947 e 1956 em cavernas próximo ao Mar Morto, continham textos bíblicos mais antigos do que tínhamos até então, além de outros textos que não foram incluídos na Bíblia. Mais recentemente, a Biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no Egito em 1945, revelou uma coleção de textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe. O que isso significa para a fé? Essas descobertas não invalidam a Bíblia que temos hoje, mas mostram que a formação das Escrituras foi um processo dinâmico, envolvendo muitas comunidades e tradições. Para os fiéis, isso pode ser visto como parte da providência divina, guiando a Igreja na seleção dos textos inspirados. Para os estudiosos, esses textos excluídos oferecem janelas valiosas para entender como as primeiras comunidades cristãs entendiam a mensagem de Jesus e como a teologia cristã foi se formando. E você, o que acha? A existência desses textos perdidos ou excluídos muda sua perspectiva sobre a Bíblia? Você acha que deveríamos conhecer esses outros escritos? A seleção feita ao longo da história foi acertada ou ficou faltando algo importante? Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse tema. Siga nossa página para mais conteúdos como este e compartilhe com seus amigos para sabermos juntos o que outros pensam sobre essa questão fascinante.